Sejam todos muito bem-vindos à nossa palestra de hoje, em que vamos falar desse tema tão importante para nós, que é a comunicação e a compreensão dos outros seres humanos. Nessa palestra, o objetivo nosso é poder responder as seguintes perguntas: quais que são os nossos principais bloqueios na comunicação com os demais, na compreensão dos outros, e como que nós podemos atuar sobre eles, de forma que possamos conseguir ter um grau de compreensão muito mais elevado do que o que temos atualmente. Então, para que a gente possa seguir nesse nosso encontro, eu vou utilizar um livro escrito pelo psicólogo Marshall Rosenberg, que é A Comunicação Não Violenta, como é o título da nossa palestra. E para que todo mundo possa ter assim uma visão geral sobre o que trata a comunicação não violenta, é um tipo de processo na linguagem em que visa despertar uma maior compaixão entre as pessoas. Ou seja, o objetivo não é convencer os outros através da linguagem, impor meu ponto de vista de uma forma que os demais possam entender. Não, é simplesmente uma maneira de relação, uma maneira de linguagem na relação, em que cada um pode compreender mais os demais. Isso para nós, do ponto de vista filosófico, é algo muito importante. Eu vou explicar um pouquinho mais para vocês ao longo dessa palestra, porque que para nós, filosoficamente, a compreensão dos demais é algo que vai nos ajudar a caminhar em direção a nós mesmos e em direção à própria sabedoria. Bom, e uma analogia muito interessante que Marshall faz no livro da Comunicação Não Violenta, que eu queria já começar comentando com vocês, é que ele conta uma história para a gente, para fazer essa analogia do que se propõe esse tipo de comunicação. Ele conta que uma história que é como se tivesse um bêbado na rua que está embaixo de um poste, né, onde está bem iluminado à noite. Então está embaixo do poste, abaixado no chão, como se ele estivesse assim procurando alguma coisa. E aí perto dele chega um policial, vendo o que está acontecendo, pergunta para ele o que aconteceu, como é que ele pode ajudar, o que ele está procurando. E o bêbado fala para ele: não, eu perdi a chave da minha casa, e aí eu estou procurando aqui. E aí o policial fala: bom, mas você perdeu ela aqui, nesse lugar? E aí o bêbado comenta: não, mas é porque aqui está mais iluminado. Eu perdi, na verdade, ela em outro lugar, mas como aqui está mais iluminado, está mais fácil de achar. Bom, essa história, ela mostra exatamente aquilo que nós fazemos também na comunicação. Assim como o bêbado que procura a chave dele, onde ele jamais vai conseguir encontrar, nós também, na nossa comunicação com os demais, na nossa relação com os demais, normalmente nós procuramos aquilo que nós queremos, aonde nós jamais também vamos ter possibilidade de encontrar. Aquilo que todos nós queremos na comunicação é essa possibilidade de compreender os demais e sermos compreendidos também. Só que nós estamos olhando, colocando a luz da nossa consciência em aspectos das pessoas, em aspectos da comunicação que jamais vão dar para a gente essa possibilidade. Esses fatores são os que Marshall vai chamar, no livro dele, comunicação alienante da vida. Ao contrário da comunicação não violenta, que seria a comunicação que aumenta a vida através das nossas relações. Então, muito interessante esse elemento. E antes da gente entrar no que seriam, então, esses fatores que bloqueiam a comunicação, a própria comunicação alienante da vida, eu gostaria de, antes disso, comentar um pouco com vocês porque que para nós, desse ponto de vista filosófico, é tão importante essa compreensão dos seres humanos. Ou seja, para nós, não é que essa capacidade de compreender uns aos outros é importante, é especial apenas para evitar conflitos. Também nós podemos dizer que a grande parte dos conflitos que nós vivemos se deve a isso, essa incapacidade de compreendermos uns aos outros. Mas não é só por esse aspecto. Na verdade, desse ponto de vista filosófico, nós podemos dizer que a compreensão dos demais, quanto mais eu sou capaz de compreender os outros seres humanos, as outras pessoas, isso aumenta também a minha capacidade de sabedoria. Ou seja, quanto mais pontos de vista dos demais nós compreendemos, mais nós estamos caminhando em direção à evolução. Há um artigo muito especial, muito bonito, de Sirihan, que fala justamente sobre isso. O artigo se chama O Ponto de Vista do Outro. E eu sei que nós temos muito essa forma de pensar, esse hábito de pensar, de que quando eu vejo uma pessoa que tem um ponto de vista diferente do meu, é como se nós considerássemos quase que aquela pessoa, ela é uma inimiga nossa. Ou seja, eu penso de uma forma
ela pensa de uma outra forma, totalmente diferente de mim. Então é como se entender o ponto de vista dela fosse negar o meu. Portanto, como eu tenho o meu ponto de vista e quero reafirmá-lo, essa pessoa é minha inimiga. E assim começam todos os nossos conflitos, desentendimentos entre as pessoas e, em geral, a nossa falta de compreensão uns dos outros. Mas algo muito bonito, muito especial que eu queria compartilhar com vocês, para a gente ter inclusive como uma tônica dessa importância da compreensão uns dos outros, é que o que Sirihan comenta nesse artigo chamado Ponto de Vista do Outro é que justamente na compreensão das pessoas, do ponto de vista dos demais, é que ela pode me revelar aspectos ocultos da vida para mim. E, portanto, quanto mais pontos de vista eu compreendo, mais profunda vai ser a minha relação com a vida, mais profunda vai ser a minha visão da vida. Então, é um ponto de vista muito diferente do que nós estamos acostumados a pensar, quando vemos uma pessoa que pensa diferente, que age diferente, ou muitas vezes que tem valores diferentes dos nossos, mas esse elemento, como o Sirihan está colocando aqui, é muito profundo e muito libertador ao mesmo tempo para nós. Imaginem vocês, eu vou mostrar aqui uma imagem para facilitar a nossa compreensão sobre isso que ele está comentando. Imaginem vocês que essa linha que está desenhada, ela é uma realidade, uma verdade sobre algo, uma ideia. A justiça, por exemplo, a fraternidade, por exemplo, é toda a verdade que existe sobre uma certa ideia. Em geral, o que acontece? Eu, que sou esse pontinho aqui, tenho uma pequena visão sobre a justiça, por exemplo. Uma pequena visão. Então, tem algo que eu vejo que é verdadeiro. Tem algo que eu vejo que compreendo da justiça, mas eu não tenho uma ideia total, que é muito ampla, muito profunda. Uma outra pessoa, que é esse outro pontinho, podemos dizer o outro, o ponto de vista do outro, ele vai ver um outro aspecto dessa realidade, que tem seu valor, tem a sua verdade, mas é diferente do ponto em que eu vejo. Então, normalmente eu olho para essa pessoa e, como nós estávamos comentando, eu tenho a impressão, não, o ponto de vista dela é contrário ao meu, é oposto ao meu. Em outras palavras, essa pessoa, ela tem uma forma de pensar que é agressiva à minha. E essa é uma forma muito, muito superficial de ver, porque significa que todo ser humano tem uma pequena percepção das realidades. E para que eu pudesse, então, compreender o ponto de vista dessa outra pessoa que é diferente do meu, o que eu tenho que fazer? Subir. Exatamente isso que eu estou mostrando aqui na imagem. Então, eu teria que subir e ser capaz agora de ampliar a minha visão, de tal maneira que, além de entender o meu ponto de vista, eu posso agora ter uma visão mais ampla, entender o ponto de vista do outro e ainda mais uma série de outros elementos que eu não compreenderia se eu não fosse através daquela outra pessoa. Ou seja, o outro, ele me ajuda a ser mais profundo. A experiência de cada ser humano na vida, a vida tem as suas experiências de forma tão rica e o ser humano é tão diferente uns dos outros que cada pessoa teve experiências únicas e por isso tem um ponto de vista único também. E se eu busco compreender o ponto de vista daquela pessoa, então eu tenho acesso a uma forma de realidade que eu nunca teria sozinho, através apenas dos meus próprios pontos de vista. Por isso que a convivência é um elemento tão importante para nós. E não a convivência conflitiva, mas essa convivência como está propondo o Sirihan. Ou seja, uma convivência em que eu busco compreender os demais e assim ampliar a minha visão da realidade. E ainda vão surgir depois disso outros pontos de vista diferentes daquele que eu sou capaz agora de enfocar. Então, o que eu vou ter que fazer? Ampliar novamente. Portanto, toda vez que eu busco compreender uma pessoa que pensa diferente de mim, significa que eu vou ter que crescer, vou ter que ampliar, vou ter que aprofundar. Por isso que nós podemos dizer que essa capacidade de compreender os pontos de vista uns dos outros é o que nos ajuda de fato a evoluir e a crescer. Para a gente ter assim mais uma imagem, mais um exemplo, pensem como se a gente tivesse várias pessoas cegas, sem conseguir enxergar, tentando descrever aquilo que é, por exemplo, um elefante. Vamos dizer um elefante como esse símbolo da sabedoria, das ideias profundas. Então, cada pessoa, digamos, vai pegar em uma parte ali do elefante. Então, uma, por exemplo, vai pegar na pata, a outra vai pegar na tromba, a outra vai pegar no rabo do elefante, a outra vai pegar na barriga do elefante. E cada pessoa, de acordo com aquela região que está tentando, né, utilizar o tato para poder descrever o que é aquele bicho, o que é aquele animal,
ela vai ter uma visão da realidade. Por exemplo, o que pegar na tromba do elefante, ele vai falar assim: não, o elefante ele parece com uma mangueira. Ele é uma mangueira. O que pegar na pata do elefante, ele vai falar: não, o elefante ele é como se fosse o tronco de uma árvore. Dá para você abraçar ele como se ele fosse o tronco de uma árvore. O outro que pegou no rabo vai falar assim: não, o elefante parece um espanador de pó, desse que a gente usa em casa. O que vai pegar na barriga do elefante vai falar assim: não, o elefante, ele na verdade é como se ele fosse como uma almofada muito grande, fofinho como uma almofada muito grande. Desses todos, que têm pontos de vista tão diferentes uns dos outros, eles estão errados? Não. Cada um está falando algo dessa verdade que constitui o elefante. Só que cada um vê algo dessa verdade. E se nós pudéssemos juntar todos esses pontos de vista, a nossa visão dos fatos, a nossa visão da realidade, seria muito mais profunda e muito mais próxima da ideia verdadeira do que é o elefante. É justamente disso que Sirihan trata nesse seu artigo tão bonito, tão especial, que é o ponto de vista do outro. Portanto, o outro tem uma realidade que eu não tenho. E através da compreensão uns dos outros é que podemos caminhar de maneira mais profunda em direção à sabedoria. Quanto mais um ser humano compreende o ponto de vista dos demais, mais sábio, mais profundo e mais inteligente ele se torna. E ao mesmo tempo, quanto mais um ser humano está entrincheirado no seu próprio ponto de vista, está escravizado pelo seu próprio ponto de vista, menos sábio e menos inteligência também ele vai ter. Portanto, é uma prática muito importante para nós, como filósofos, como amantes da sabedoria, buscar compreender os demais. E é uma prática muito importante para nós buscar se colocar no ponto de vista do outro, ou seja, tentar realmente se imaginar como a outra pessoa. Porque ela pensa de tal maneira, o que leva ela a pensar assim. E assim eu cresço nos meus próprios pontos de vista. E como eu comentei no início, pode me levar a certas realidades que estavam ocultas da vida para mim, mas que através do outro eu posso passar a conhecer. Então, o nosso amor à verdade tem que ser o nosso estímulo para compreender cada vez mais os demais seres humanos. E um ponto que eu acho também muito interessante que Sirihan comenta nesse artigo é que ele fala que a gente não compreende o outro, o ponto de vista do outro, não é por maldade. Não é que nós temos uma maldade que não queremos compreender os demais. Mas ele fala uma chave muito interessante. Ele diz que é muito mais por uma falta de imaginação nossa. Nós perdemos a capacidade de imaginar como o outro pensa, o que é o ponto de vista dele, porque leva ele a pensar de tal forma, com tais características. Achamos às vezes que entender o outro é como uma forma de concordar com ele, e não, muito pelo contrário, entender o outro me leva a ampliar meu ponto de vista, não significa concordar com o que ele está comentando, com a forma dele de viver ou com a forma dele de pensar. Mas temos essa dificuldade de imaginar. E esse, para mim, é uma das principais contribuições de Marshall, através da comunicação não violenta, é nos ajudar a imaginar quais são as necessidades dos demais, por que se comportam de tal maneira, por que pensam de tal maneira. Essa, para mim, é uma das principais contribuições dele, ajudar nesse processo nosso da imaginação. Então, esse, para mim, é um dos pontos mais importantes que eu acho que nós precisamos compreender, esse que eu estava comentando sobre o ponto de vista do outro. Porque se nós queremos caminhar em direção à sabedoria, e todos nós queremos, porque queremos ser filósofos, esses amantes e esses buscadores da verdade, então significa que eu necessito, para caminhar em direção à sabedoria, caminhar em direção à unidade. Sabedoria é unidade, são a mesma coisa, é o mesmo conceito. Então não é tão difícil assim de medir o quanto que eu caminhei em direção à sabedoria, o quanto que eu estou caminhando, ou o quanto também que eu estou regredindo em relação a ela. Porque seria só a gente medir de maneira muito objetiva, querendo ver a nós mesmos, seria só a gente medir como que está o nosso grau de harmonia na nossa relação com os demais. Assim nós podemos medir também como estamos em relação à sabedoria. Eu consigo compreender cada vez mais as pessoas e gerar relações harmônicas com elas, então significa que eu estou caminhando em direção à sabedoria. Ou não, cada vez gero mais conflitos e compreendo menos os demais e também os demais me compreendem cada vez menos. Então significa estou invertendo a caminhada em direção à sabedoria. Por isso que esse conceito é muito importante que esteja claro para nós. Nós podemos ver objetivamente a nossa caminhada através da harmonia que nós geramos com os demais, ou seja, da unidade que nós geramos com os demais. Bom, entendendo bem esse conceito, nós podemos entrar naquilo que nós chamamos, então,
da comunicação alienante da vida. É justamente quando nós procuramos a chave onde nós não vamos encontrar. Colocamos a luz da nossa consciência em aspectos que não temos a menor possibilidade de gerar uma forma de compreensão das outras pessoas e nem que as outras pessoas também nos compreendam. Nessa palestra, eu não vou ensinar para vocês o processo da comunicação não violenta. Seriam necessárias muitas horas para que a gente pudesse fazer isso. Mas o meu objetivo é que cada um saia dessa palestra sabendo quais são esses lugares que está procurando sem chance de encontrar. Ou seja, que cada um possa perceber quais são as comunicações alienantes da vida que nós mesmos utilizamos. Ou seja, quais são os momentos que eu estou agindo como aquele bêbado da história, porque fazemos exatamente isso. E eu gosto muito desse nome, que acho ele muito propício, esse nome que Marshall dá, a comunicação alienante da vida, porque de fato é isso, é uma forma de comunicação que vai tirando vida das nossas relações, vai deixando elas vazias, vai ferindo as pessoas. Todos nós, ao longo da nossa vida, fomos desenvolvendo, inconscientemente muitas vezes, mas formas de agir, formas de falar, que vão justamente ferindo os demais e também ferindo a nós mesmos. Isso é justamente o conceito dessa comunicação alienante da vida que ele vai tratar. E a primeira dessas comunicações alienantes que eu vou comentar com vocês são juízos morais, que todos nós, de forma geral, realizamos. E se trata, assim, da gente sempre inferir uma culpa, um erro, uma maldade, alguma coisa que a pessoa faz. Então é quando, por exemplo, nós julgamos, rotulamos, criticamos, ofendemos os demais, colocando para eles um certo rótulo que nós estamos inferindo. Então eu fico muito concentrado em definir níveis de erro ou níveis de maldade para as coisas que os demais fazem. Isso realmente tira toda a nossa possibilidade de poder encontrar um pouco de compaixão, um pouco de compreensão dos demais através das nossas relações. E tem uma coisa muito interessante que Marshall fala nesse ponto, que ele comenta, que ele diz o seguinte, que todos esses nossos julgamentos, esses nossos juízos morais que nós realizamos, no fundo, por trás deles, eles são simplesmente uma expressão de necessidades que nós temos e não são atendidas. Aliás, ele fala assim, é uma expressão lamentável das necessidades que nós temos e que não são atendidas. Ou seja, no fundo, quando nós julgamos uma coisa, uma pessoa, um ato dessa pessoa, no fundo é porque nós tínhamos alguma necessidade, não queremos ver em nós qual era a nossa necessidade, então o que eu faço? Eu projeto no outro. Eu projeto na outra pessoa essa necessidade que eu tenho. Não conheço a minha necessidade e rotulo e critico os demais como uma forma de projeção. No fundo, esses juízos morais, eles começam lá, na minha necessidade, que eu não quero ver, e coloco como uma responsabilidade dos demais. Então, eu vou comentar alguns exemplos para que isso fique mais claro. Mas ele comenta também que lamentável, então é uma expressão lamentável das nossas necessidades que nós não estamos vendo, porque quando elas são expressas dessa forma, como um julgamento, como uma crítica, como uma rotulação, é muito, muito, muito difícil que as pessoas vão nos compreender. Extremamente difícil. Às vezes, se as pessoas agem conforme o que nós queremos, é muito mais por medo, por culpa também, ou seja, por elementos que nós não queremos provocar dentro das nossas relações, porque estão afastando as pessoas da sua própria natureza. Quando uma pessoa age por medo, por culpa, por vergonha também, significa estamos afastando daquilo que é a compreensão dos demais, nem a pessoa nos compreende, nem nós temos possibilidade de compreendê-lo. Então, esse elemento é muito negativo. E isso que ele comenta, de que são expressões das nossas próprias necessidades, podem perceber que é assim. Por exemplo, se uma pessoa tem um relacionamento com uma outra e essa outra pessoa exige que ele lhe dê mais atenção, então eu vou pensar o quê? Não, eu critico, rotulo essa pessoa e falo, não, ela é carente e dependente, por exemplo. Mas se é o contrário, se eu gostaria de mais atenção do que a pessoa me dá, então o que eu vou dizer? Ela é insensível, fria, não é assim? Ou quando, por exemplo, eu tenho um colega de trabalho e esse colega, ele é muito meticuloso, ele é muito organizado nas coisas. Então eu falo que ele não é rígido no seu comportamento. Mas se é o contrário, eu falo que ele é desorganizado, desatento. Ou seja, esses rótulos que nós colocamos nos demais não são uma expressão das pessoas.
É uma expressão do que nós mesmos queremos e do que nós mesmos pensamos que as pessoas têm a obrigação de nos atender conforme as nossas necessidades. Em outras palavras, é como uma forma assim de um egocentrismo. Ou seja, eu acho que eu estou no centro do mundo, no centro do universo, e que as pessoas elas têm que girar ao redor de mim para me agradar. Elas têm que girar para suprir as minhas necessidades. E se elas não suprem essas necessidades, então eu julgo. Então sou como um juiz e começo a rotulá-las dessa forma. Esse é o ponto sério dos juízos morais. Ele tem muita relação, quando a gente leva para um ponto de vista interno, profundo e filosófico, tem muita relação com o nosso egocentrismo. Quanto mais egocêntrica uma pessoa ela é, quanto mais ela acha que os demais têm a obrigação de atender às suas necessidades, os seus sentimentos, as suas expectativas, como acha que é mais importante trabalhar de um jeito ou do outro, quanto mais ela é egocêntrica, mais juízos morais vai fazer dos demais. Então, como o Marshall disse, que eu achei muito interessante, é uma expressão lamentável das nossas necessidades não atendidas e que nós mesmos não queremos ver, não queremos assumir. E um outro ponto muito interessante em relação a juízos morais que eu gostaria de comentar com vocês é em relação à crítica, porque ele também vai se expressar muitas vezes assim, como uma crítica ao comportamento dos outros, e sua grande maioria vai se expressar como críticas. Inclusive, talvez seja por isso que nós temos tantas críticas no momento atual, muitos juízos morais, muita incompreensão de si mesmo. A crítica, desse ponto de vista filosófico, ela significa, é uma forma de que eu projeto sobre os demais uma coisa que eu não quero compreender em mim mesmo. Então, quando eu falo que tal pessoa é egoísta, é desorganizada, é insensível, né? Ela é, ou coisas muito piores do que isso. Então, quando eu exerço esse tipo de crítica sobre os demais, significa, no fundo, eu não estou vendo esse defeito em mim mesmo. Eu não estou compreendendo a mim mesmo. Ou seja, a crítica, ela nasce de algo que eu não quero ver, que eu não quero assumir em mim mesmo. Porque egoísmo, todos nós não temos em um certo grau. A desorganização, por exemplo, todos nós não temos num certo grau. Eu pergunto a vocês, qual defeito humano que eu não tenho? Todos nós, todos os defeitos humanos, em algum grau, todo ser humano tem. Então, quando eu olho para uma pessoa e a critico e a julgo, na verdade é como se eu não estivesse querendo ver aquele defeito em mim mesmo. Ah, mas eu acho que eu não tenho no mesmo grau que a pessoa. Tudo bem, mas se você está consciente do seu próprio defeito, você está realmente consciente dele, sabe que é tão difícil para você combater aquele grau dele que você tem. Então, o egoísmo que eu tenho, se eu realmente vejo ele em mim, como é difícil me livrar dele. A desorganização que eu tenho em mim, como é difícil me livrar dela. E assim são todos os defeitos. A intolerância com os demais que eu tenho, como é difícil também combater esse grau dela que existe em mim. Então, se uma pessoa ela vê a si mesma, ela percebe os defeitos que estão nela mesma, ela compreende a si mesma, naturalmente ela se torna mais tolerante com os demais, porque é como se ela pensasse assim, olha, como é difícil para mim, para a pessoa deve ser mais difícil ainda, porque às vezes nem consciente ela tá, eu que estou consciente já quase que não consigo dar minhas batalhas contra esse defeito, imagina o outro que não está consciente. Então, quanto mais eu percebo em mim esses elementos, mais tolerante eu fico com os demais. Então, esse é um ponto muito importante para nós percebermos. Os nossos julgamentos, as nossas críticas, elas nascem de uma falta de visão de si mesmo. Elas nascem de quando nós não estamos conscientes daquilo que nós somos e não estamos percebendo em nós mesmos os defeitos que nós temos. Então, a tolerância é uma virtude de pessoas maduras. Uma pessoa que não aceita a si mesma não pode ser tolerante com os demais. E a nossa maturidade vai ter muita relação com isso. Quanto mais madura uma pessoa é, mais tolerante também ela se torna, porque mais compreensão dos demais ela vai adquirir, menos juízos morais ela vai realizar, vai ter mais compaixão nas relações. Bom, esse é um aspecto. O outro que eu gostaria de comentar com vocês é sobre a nossa comparação. É uma outra das formas de comunicação alienantes da vida e que inclusive nós usamos demais no momento atual. Estamos sempre comparando as pessoas. E o que eu queria comentar para que fique mais objetivo e mais claro é que quando nós comparamos as pessoas, nós não estamos tendo nenhum tipo de juízo, nenhum tipo de avaliação concreta sobre a pessoa. Quando nós comparamos uma pessoa com a outra, nós estamos falando de uma relação do meio onde essa pessoa se insere, não dela mesma. Portanto, toda comparação
ela me impede de entender as pessoas como elas são. Eu estou entendendo o meio no qual ela está inserida. Para que isso fique mais claro, mais objetivo, imagine o seguinte. Digamos que eu coloco uma pessoa assim de estatura mediana em contato com um grupo de pessoas que tem uma estatura mais baixa, são mais baixinhos em relação a ela. Então, como é que eu vou chamar essa pessoa, essa primeira pessoa, que tem uma estatura mediana? Ele, nesse meio, vai ser chamado alto, o mais alto de todos. Mas se depois eu pegar essa mesma pessoa, sem ter mudado nada nela, permanecendo a mesma pessoa, com a mesma estatura, com a mesma altura, e coloco ela em relação com várias pessoas que são muito altas em relação a ela, como é que eu vou chamar ela agora? Baixa, ou a mais baixa. Mas percebam que essa pessoa em si, ela mudou o quê? Nada, absolutamente nada em relação a ela mesma. Ela continua sendo a mesma. E dependendo do meio onde ela está, eu vou chamar ela o mais baixo ou o mais alto do grupo. É por isso que toda comparação ela é muito ilusória. Ela não diz absolutamente nada da pessoa. Se nós vamos ser os melhores ou os piores, isso não depende de nós. Depende do meio no qual nós estamos inseridos. Então a comparação ela é uma forma alienante de comunicação, porque ela não busca compreender as pessoas. Pelo contrário, ela cria ilusões das pessoas em função dos meios nos quais nós estamos inseridos. Então é uma forma que nos aliena a compreensão dos demais. Esse é um outro fator. E um outro também que eu acho muito interessante, que Marshall comenta com a gente, é sobre a nossa ausência de responsabilidade sobre os nossos sentimentos. Esse é um dos fatores alienantes da vida também. Essa negação da responsabilidade atrapalha a conscientização que cada um de nós é responsável pelos próprios sentimentos, é responsável pelas próprias ações, por tudo aquilo que nós sentimos. É interessante esse ponto de vista. Para mim, é uma das coisas das maiores contribuições que traz a comunicação não violenta, uma das partes que eu acho mais importantes para nós, é justamente essa chave que Marshall está trazendo. Cada ser humano é responsável pelos seus próprios sentimentos. Portanto, toda vez que nós falamos assim, na nossa expressão, eu estou triste porque fulano fez tal coisa, eu tenho raiva porque aconteceu tal coisa, porque me fizeram isso ou aquilo, significa que nós não estamos conscientes de que os únicos responsáveis pelos nossos sentimentos somos nós mesmos. E nós fazemos muito isso através da linguagem. Colocamos a causa do que nos acontece, a causa dos nossos sentimentos, que é só nossa, e ela não pode ser mudada, ela não pode ser dividida, ela não pode ser compartilhada com os demais. Colocamos essa causa nos outros ou em acontecimentos. E essa percepção de que nós somos os únicos responsáveis pelo que nós sentimos, eu considero que é algo assim muito libertador. Eu sou o responsável, então eu posso determinar o que eu sinto. Eu não sou um escravo. Eu não preciso ser determinado pelos demais ou determinado pelas circunstâncias. Eu determino a mim mesmo. Marshall, no processo mesmo da comunicação não violenta, ele ensina a pessoa a se expressar para ela se conscientizar disso. Então ele ensina a se expressar assim, toda vez que a pessoa fala que tem um sentimento, eu tô triste, eu tô com raiva, eu tô angustiado, ela sempre colocar depois disso a expressão assim, porque eu, né? Não porque o outro, porque eu. Então eu tô triste porque eu pensei tal coisa, tinha tal expectativa, né? Tinha tal necessidade que não se concretizou, ou porque eu queria isso ou aquilo, então por que eu tô triste? Porque eu. Então, é uma boa forma de ajudar na expressão, para gerar essa conscientização. É interessante porque ele comenta que muitas pessoas nas oficinas que ele fazia sobre isso, comentam assim, mas eu não gosto de me expressar assim, porque eu sinto mais confortável em achar que a culpa é do outro. É exatamente isso que nós fazemos. Mas essa ideia que ele está trazendo, como eu disse, para mim é uma das mais importantes da comunicação não violenta. Eu sou responsável pelas coisas que eu sinto. Os estoicos, os filósofos estoicos falavam desse mesmo elemento, uma forma muito semelhante, que na verdade não são as experiências da vida, as circunstâncias da vida, as outras pessoas que fazem algo conosco ou que nos deixam de tal maneira. Não, na realidade é o ângulo que nós escolhemos olhar para as experiências, é a maneira como eu escolho olhar que vai determinar o que eu vou viver e que vai determinar o que eu vou sentir. Epíteto, por exemplo, tem uma frase que eu acho muito interessante. Ele dizia: as pessoas não são perturbadas pelas coisas, mas pelo modo
como a veem. Ou seja, dependendo do modo como eu escolho olhar para as experiências, eu vou ter uma experiência totalmente diferente. Então não depende do que me acontece, depende de mim mesmo, da minha visão e do meu olhar. Então, como eu disse, esse ponto para nós de fato é muito libertador, porque se eu quero ser feliz, a minha felicidade humana, ela só depende de mim mesmo. Ela não depende dos outros, nem depende das circunstâncias. Portanto, se eu quiser e se eu escolher, eu posso buscar os ângulos adequados e ser feliz através das minhas experiências, através da minha vida. Como eu disse, bom, para mim esse é um elemento muito libertador. O que a Marshall ele indica, né, que a gente possa separar muito bem, para entender bem isso, separar muito bem o que é um estímulo do que é a causa dos nossos sentimentos. Então, tudo bem, o estímulo pode ser os outros, né? Por uma atitude de uma pessoa, algo que me disseram, eu posso ter um estímulo de sentir ou tristeza, ou angústia, ou raiva, ou qualquer outro tipo de sentimento. Mas isso nunca poderia ser considerado a causa, como Epíteto diz. Aí é a forma que nós escolhemos olhar para as experiências. Então, portanto, se uma pessoa, por exemplo, me diz algo e eu fico triste ou ofendido com o que ela me diz, o que eu deveria procurar? Qual que é a minha responsabilidade desse sentimento? Porque então eu vou poder ser livre e não estar condicionado pelos demais e nem pelas circunstâncias. Então, se eu me sentir ofendido, por exemplo, o que foi que me gerou isso? Em mim, não no outro. Então, bom, às vezes eu tinha uma necessidade de ser visto de tal maneira por uma pessoa. Isso é meu, é responsabilidade minha. Ou às vezes eu tô com o meu orgulho ferido. Também essa é uma responsabilidade minha. Às vezes eu tinha necessidade de mostrar algo que a pessoa não compreendeu, mostrar uma certa imagem minha que a pessoa não compreendeu. Não significa, é uma responsabilidade minha. Uma pessoa, se ela atira uma pedra contra mim, que é isso que Marshall está chamando de um estímulo, então se ela atira uma pedra, se eu vou ser acertada pela pedra ou não, se eu estou na altura da pedra para que ela acerte a minha cabeça, aí depende de mim. Então isso nós estamos chamando de causa. Eu estou me colocando na altura da pedra? O que que eu estou gerando que está fazendo com que esses elementos me determinem? Porque eu estou sendo condicionado pelo que os demais comentam ou pela imagem que os demais fazem de mim. Por exemplo, todos os nossos sentimentos nós podemos buscar essa mesma associação. Deveríamos procurar qual que é a minha responsabilidade, porque eu posso atuar sobre ela, sobre a minha responsabilidade, mudando o ângulo com o qual eu estou enxergando as experiências, como diz Epíteto, e não sendo condicionado e escravo das circunstâncias e das opiniões dos demais. Para mim, uma imagem que eu acho muito especial, que me ajuda muito também a perceber essa ideia na prática, é um vídeo que circulou há um tempo atrás na internet, que eu acho muito bonito, muito especial. Talvez vários de vocês já tenham assistido, já tenham visto, porque é bem curtinho, que é sobre a história da Dona Virgínia. Ela contando a história dela, e para quem não conhece, nunca viu, resumindo ele, ela é uma senhora, nesse vídeo ela já está com mais de 80 anos de idade, né? E ela está gravando um vídeo contando um pouquinho dessa história dela, que ela teve, quando ela tinha poucos meses, ela teve poliomielite, e aí ficou, né, com certas paralisias em certas partes do corpo, não conseguia andar de tal maneira, e teve uma série de complicações de saúde em função disso. E ela gravando o vídeo, para mim, por isso que é uma imagem que ajuda muito a gente a perceber essa responsabilidade que cada um de nós tem sobre os nossos estados emocionais, sobre como nós vamos nos portar diante da vida. Ela vai comentando nesse vídeo com muita alegria, com muita leveza, contando sobre a vida dela. E algo interessante que ela comenta é que, assim, ela fala que quando ela era criança, ela era a única da cidade dela, que era uma cidade pequena, ela era a única aleijada que ela conhecia, que tinha, ela não tinha visto nenhuma outra pessoa, só ela, realmente. E aí, como ela era a única mesmo, ela decidiu então perceber, ela decidiu interpretar isso, que Deus tinha alguma coisa para mostrar ao mundo através dela, porque ela era a única que existia, então que ela tinha algum tipo de dom especial. Olha só que visão bonita, que ângulo para poder olhar e para poder enfocar as experiências nossas. Que bonito. Qual seria o ângulo, eu gosto de me perguntar isso, qual seria o ângulo que a maior parte das pessoas ia interpretar essas experiências? Um castigo, né? Uma forma de passar a vida toda triste, insatisfeito, angustiado, achando que a vida é injusta, que me deram um castigo e que as pessoas olham para mim de determinada forma por causa disso.
E olha a postura e a maturidade da dona Virgínia, desde quando ela era criança. Tem alguma coisa que eu tenho que mostrar ao mundo através dessa experiência. E toda a vida dela é vivida com muita alegria. Ela comenta que os médicos diziam para ela que se ela tentasse ter filhos, ela ia morrer no parto, pela constituição, né, dos seus ossos. E ela teve 5 filhos. Ou seja, decidiu que nunca ia acreditar nisso. E fez o que fez. Inclusive, diziam que ela não ia sobreviver muitos anos. Ela já estava com 80 anos gravando esse vídeo dela. Então, nos mostra elementos muito interessantes. E a parte que eu mais gosto, assim, trazendo para vocês essa imagem bem dela, a parte que eu mais gosto no vídeo é no final. Quando ela fala assim, a maioria das pessoas acha que a vida faz algumas coisas conosco, mas eu sempre pensei que é a maneira como nós olhamos para a vida que faz da vida o que ela é. Ou seja, é exatamente isso que os estoicos estavam comentando. Ela percebeu exatamente a mesma coisa. E depois ela ainda comenta: eu percebi através da minha vida que sou eu que faço as experiências da minha vida. Então, essa para mim é a síntese perfeita. E se a gente entendesse isso, facilitaria muito essa compreensão do que bloqueia a nossa comunicação com os demais, que é achar que sempre a culpa do que nos acontece e o motivo do que nós sentimos está nos demais. E essas experiências bonitas ou essas imagens, como a da dona Virgínia, ajudam a gente a perceber que não, sou eu que realmente sou responsável pelo que eu sinto, pela forma como eu penso ou pela forma como eu também atuo. E, portanto, eu posso procurar um ângulo de visão mais adequado para cada experiência. É isso que nós deveríamos fazer. Em vez de culpar os demais, responsabilizar os demais pelo que nós sentimos ou por como nós estamos. É como se fosse... Vocês já viram que, às vezes, uma pessoa que é um fotógrafo, que tem essa certa habilidade, a gente está olhando assim para um lugar e está olhando e acha que é uma paisagem normal, comum, não vê nada. Mas essa pessoa, quando é um fotógrafo, né, um bom fotógrafo, às vezes pega uma coisa que todo mundo estava olhando e não via nada, mas ele encontra assim um certo ângulo, uma certa posição para tirar a fotografia. Você olha assim, fica um negócio perfeito. E a gente olha e fala assim, bom, mas eu estava aqui e não tinha visto dessa forma. Eu estava aqui e não tinha visto desse ângulo, não tinha visto essa beleza da experiência. Ele encontra justamente o ângulo da câmera, o ângulo de visão, que vai trazer a maior beleza para a paisagem. É isso que a gente deveria também aprender a buscar nas nossas experiências. Qual que é o melhor ângulo de visão? Qual é o ângulo que eu posso encontrar que me dê mais profundidade, que me dê mais sabedoria, que me dê mais inteligência dentro dessa circunstância da vida? Então, isso depende exclusivamente de nós. Por isso que eu comento novamente. Quando nós colocamos a responsabilidade do que nós sentimos aos demais, isso nos escraviza. Estamos sempre dando a nossa felicidade, que é o nosso bem mais precioso, na mão de alguém. Alguém vai determinar para mim se eu sou feliz ou não. Isso é absurdo. Na verdade, se nós entendemos dessa maneira, nós somos os únicos responsáveis pelo que nós sentimos. Então, aí sim nós adquirimos uma liberdade. Eu determino a minha própria felicidade. Portanto, não está na mão dos demais. Está na minha própria mão. E eu posso ser feliz se eu quiser. Posso encontrar um ângulo que me permite esse grau de felicidade. Bom, esse, como eu disse, é um dos elementos mais bonitos para mim e mais importantes para esse processo da comunicação. Porque a raiz de toda a violência, podem perceber, é exatamente quando nós atribuímos a culpa do que nos acontece ao outro. Como ele é culpado, aí se geram todos os processos da violência. Portanto, se nós assumimos essa responsabilidade, quebramos a raiz da violência nossa com os demais. E que também é a raiz da violência que se expressa entre as sociedades, entre os países e no mundo todo, em várias circunstâncias. Atribuir aos outros a culpa e a responsabilidade por mim mesmo. Bom, e para a gente entrar no último elemento desses fatores que bloqueiam a vida, que obstruem a vida, nós vamos falar sobre os elogios. Marshall mesmo comenta que para a maior parte das pessoas é uma surpresa quando se fala dos elogios como uma comunicação alienante da vida, porque normalmente se considera que os elogios são muito bons, que ajudam as pessoas, e ele diz que vários gerentes, por exemplo, em empresas, quando ele fazia esse tipo de curso, de aulas dentro desses ambientes organizacionais, muitos gerentes comentavam com ele que não, que o elogio é algo super importante para que a pessoa consiga fazer mais, produzir mais. E é justamente por esse elemento, eu diria que essa é uma imagem importante para compreender por que Marshall considera os elogios
alienantes da vida. Eu acho muito interessante esse ponto de vista dele, porque ele diz que, na grande parte das vezes, é utilizado para manipular os demais para fazerem o que eu quero. Ou seja, o elogio, ele muitas vezes, não sempre, mas muitas vezes ele é usado como uma via de manipulação. E podem perceber isso, estejam bem atentos, porque se uma pessoa quer nos manipular, a primeira coisa que ela vai fazer é nos elogiar. Por isso que eu considero muito interessante essa forma como ele comenta dos elogios. Não é que ele diz que sempre é negativo os elogios, mas que eles sejam utilizados como uma maneira de comemorar com os demais a vida, e não para que o outro faça algo que eu quero, não para estimular, para que ele tenha mais estímulo e mais motivação para fazer uma coisa que é importante para mim. Então, dessa forma, é uma maneira de manipulação. Nós temos que ter só um pouco de cuidado com esse elemento dos elogios. Eu também diria o seguinte, que além disso que ele coloca, um outro ponto também de muita atenção aos elogios é porque, em excesso, eles podem desenvolver uma vaidade nos demais. Tem uma historinha que ilustra bem sobre isso. Diz que um dia um homem estava caminhando por um bosque e viu várias lagartinhas caminhando, né? Aliás, se arrastando no chão. E ele tinha uma lagartinha ali que estava se arrastando, ele olhou para ela, pensou, coitadinha, né, tá se arrastando tanto aí no chão, um dia vai virar borboleta, mas ele ficou com pena dela naquele momento que não podia voar. E aí olhou para ela e falou assim, olha, né, como você é uma lagarta, né, veloz, boa, como você é bonita assim como lagarta. E a sogra estava fazendo bem para ela, elogiando. Foi embora. Depois de um tempo, ele voltou e viu que todas as outras lagartinhas tinham virado borboletas, menos aquela que ele tinha elogiado. Porque ela se sentiu tão bem, tão especial como lagarta, ficou tão vaidosa como lagarta, que ela nunca evoluiu para outra forma, que era borboleta. Eu acho que essa história ela ilustra muito bem o perigo e a atenção que nós devemos ter com os elogios. Porque às vezes é que nós queremos elogiar uma pessoa porque nós gostaríamos de ser elogiados. Mas tem que ter um cuidado, porque a vaidade faz exatamente isso que aconteceu com a lagartinha. A vaidade, ela nos prende, ela nos imobiliza, ela cria uma visão falsa de nós mesmos. Então, todos nós temos que ter um certo cuidado quando nós fazemos elogios com os demais. Então, eu diria que, assim, a gente pensar elogios, tudo bem, mas cuidado com os excessos. Cuidado com elogios muito grandiosos, porque pode ser que faça exatamente como a lagarta, ou seja, gera um mal para a pessoa, aliena ela de uma própria visão dela mesma. Ela começa a achar que é muito especial pela quantidade de elogios que recebe. E se uma pessoa se acha muito especial, ela não caminha, ela não se transforma também em borboleta. E sobre os elogios ainda, tem algo também que eu acho interessante que Marshall comenta, no sentido de quando nós recebemos os elogios. Então, quando as pessoas estão nos elogiando, como lidar com isso? Porque normalmente a gente tende a cair em dois extremos. Ou um extremo que é assim, de uma falsa humildade, que é de ficar negando o elogio, né? A pessoa quer nos elogiar e a gente fica falando, não, mas não é bem assim, não, mas não foi tanto assim, né? Que foi fulano também. Então fica uma falsa humildade que não é boa. Ou o outro extremo é cair realmente numa vaidade, num egocentrismo muito grande de começar a se achar mais especial do que os demais, começar a se achar muito especial, que também é um elemento muito negativo do ponto de vista humano. Então, normalmente a gente lida com os elogios indo para um desses dois aspectos. E aí ele comenta que através da experiência dele, ele achou uma forma de receber bem esses elogios que ele recebia, sem cair num extremo ou no outro. Eu achei também muito interessante essa forma, eu queria compartilhar com vocês. Ele diz que aprendeu com um amigo dele, que era muçulmano, sufi, uma certa vez, quando ele participava de um dos treinamentos de Marshall, esse amigo, e ele foi lhe agradecer no final, porque disse que foi muito importante para ele tinha aprendido muitas coisas importantes, e que ele gostaria de agradecer a ele da forma como eles fazem na sua cultura, os sufis, como eles agradecem aos demais. E ele disse que ele pegou a mão de Marshall, então, e disse, eu agradeço ao Deus que há em você por ter nos dado aquilo que você deu. E ele beijou a mão dele. E Marshall disse que foi muito impactado com essa experiência e encontrou nisso uma forma bonita e profunda de lidar com os elogios, percebendo que todos nós podemos ser um canal da vida. Ou seja, esse amigo dele disse, eu agradeço o Deus que há em você. Ou seja, o aspecto mais profundo, mais elevado, a vida que há em você, que nos permite dar o que você deu. Ou seja, que te permitiu ser um fator de soma na vida dos demais.
E quando nós interpretamos o elogio dessa forma, nós de certa maneira despersonificamos eles. Não está elogiando a nós mesmos, a nossa característica intelectual de brilhantismo, a nossa beleza física ou qualquer outro aspecto da nossa personalidade. Não, todo ser humano tem esse canal com a essência da vida e pode nos dar algo através desse canal. Então os elogios, eles podem ser vistos dessa maneira, como nós podemos ser um canal e como nós podemos somar a vida dos demais. É o que na linguagem, por exemplo, dos templários, que nós gostamos muito, seria o mesmo que dizer: nada para mim, Senhor, tudo para a glória do seu nome. Ou seja, os elogios não são para mim, é por aquilo que há em mim e que há também nos demais seres humanos, que pode se expressar através de mim como um canal. Então, ser um canal da vida é uma forma de perceber, uma forma de receber e de interpretar esses elogios. E é assim que eu gostaria de encerrar o nosso encontro de hoje, a nossa palestra de hoje, pedindo para que cada um possa buscar fazer esse exercício, encontrar esse compromisso e essa responsabilidade de tentar ser um canal da vida, porque todo ser humano pode ser esse canal da vida, para que possa querer contribuir e somar cada vez mais com os demais, e que cada um sinta esse compromisso de poder ajudar os demais a crescerem, somar através deles. E uma das melhores formas que nós podemos ter para ajudar todo ser humano a crescer, uma das formas mais eficientes que temos, é compreendendo cada pessoa como ela é. Essa compreensão liberta a pessoa e faz com que ela possa crescer. É o que está expresso, por exemplo, em todos esses contos de fadas, mitos, quando mostram assim que, por exemplo, a princesa, ela se apaixona pelo sapo e ela tem que beijar o sapo e depois ele vai se transformar num príncipe. Ou na história da Bela e a Fera também, por exemplo, ela tem que amá-lo e aceitá-lo como fera. Depois disso só é que ele vai se transformar no príncipe. A compreensão entre os seres humanos tem um poder enorme de ajudar a pessoa a despertar aquilo que ela tem por dentro e a crescer. Então, eu espero que cada um possa sentir esse compromisso, como eu disse, no momento atual, onde nós precisamos de tanta compreensão entre os seres humanos, ser esse fator de compreensão e que possa ajudar cada um a despertar o melhor que tem, porque foi capaz de ser compreendido. Então, desejo uma ótima noite a todos. Obrigada.